Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Game of Thrones, o Orgulhoso. Capítulo 131. A execução de Petyr foi incrivelmente monótona. Além de ele gritar e implorar por misericórdia, foi apenas uma provação chata. E embora eu tenha feito disso um inimigo, era algo que eu poderia ignorar. No final, eu decidi não contar aos senhores do vale que o senhor deles era um bastardo. O garoto não tinha defeitos além de ser estúpido. E com isso tudo finalmente estava feito. Eu não tive oposição. Eu era o rei do vale. Esse mundo fudido. Agora era a hora de focar no meu último inimigo, o Rei da Noite, também conhecido como o Grande Valor Lich King, e eu já tinha algumas pessoas trabalhando nisso, com Daenerys supervisionando as. Por um lado, ordenei que Jon supervisionasse a mineração de todas as classes de dragão em suas terras recém-adquiridas, e voltando a isso, Daenerys ficou muito feliz porque o nome Targaryen não morreria. Ela até começou a gostar de Lord Stark por salvar seu sobrinho, mas voltando aos planos para a guerra. Jon estava minerando toda a classe de dragão possível, garantindo que tivéssemos mais do que suficiente para a guerra que se aproximava. Ned Stark estava usando um pouco da classe de dragão para reforçar os edifícios no norte e colocar algumas armadilhas. Afinal, eles eram a primeira linha de defesa. Melisandre estava criando armas magicamente reforçadas que eram quase tão eficazes quanto o aço valeriano. Com sua técnica, todo o aço poderia ser letal para os outros. Daenerys, por outro lado, estava supervisionando a Forja do Dragão, fazendo armas com o fogo do dragão de Crow e Rhaegal, e claro, verificando todos os outros projetos. Quanto a mim, bem, eu estava me concentrando em aprender como usar meu fogo corretamente. Eu precisava ter todos os poderes do meu arsenal prontos para matar. É isso. Deixe as emoções fluírem através do seu fogo, instruiu Neltarion alegremente. É isso, professor, eu ri tentando mais uma vez, fazendo um pouco mais de fogo a cada soco. Estou chegando lá. Mas não rápido o suficiente, suspirei. Você está melhorando mais rápido do que eu. Não se preocupe, Neltarion sibilou feliz. Além disso, você tem um professor incrivelmente bonito e capaz. Ele brincou. Eu suponho, eu ri continuando com meu treinamento. Pelo menos eu estava me preparando para o sugador de gelo, embora eu ainda não tivesse um plano para lutar contra ele, cara a cara. Ponto de vista de Jon Targaryen, eu tinha uma tia. Certamente foi uma sensação boa. Ela foi tão dura com todo mundo, mas quando chegou Ronard, as crianças reais e eu, ela foi tão legal, foi uma sensação estranha. Eu nunca tive ninguém me tratando, e eu quero dizer especificamente eu assim. Era assim que era fazer parte de uma família e não ser um estranho vivendo entre outras pessoas. Bem, seja lá o que fosse, era uma coisa boa. Lord Targaryen, um dos soldados que Ronard colocou em minhas mãos, me chamou. Sim? Virei-me para ele, me perguntando o que ele queria. As minas de classe de dragão têm alguns pequenos problemas que gostaria de discutir antes de irmos mais fundo, afirmou o soldado. Alguma coisa que possa ameaçar a vida dos trabalhadores? Eu perguntei com preocupação. Depende, for deixado sem vigilância, acabará matando alguém, agora mesmo? Não, respondeu o soldado. Entendo, suspirei de alívio, você tem minha permissão para prosseguir da maneira que achar melhor. Obrigado pelo voto de confiança, Lord Targaryen, o homem assentiu com entusiasmo, não vou falhar com você. Bem, isso é algo com o qual nunca vou me acostumar, pessoas procurando minha aprovação, e todo o título de Lorde, tudo isso é tão diferente do que eu estava acostumado. Mas Ronard acredita em mim, acredita que eu vou governar isso casa com honra, que nunca irei traí-lo, e isso é algo que pretendo manter. Senhor Targaryen, uma das desvantagens de ser um Lorde, todo mundo quer falar com você. Sim? Virei-me para olhar para o novo soldado chegando. Lord Robb está aqui para ver você, o homem anunciou. Ele chegou há alguns minutos. Robb esteve aqui? Guio, não faça meu irmão esperar. Eles não fizeram isso, Robb respondeu antes mesmo que o homem tivesse a chance de fazê-lo. Mas em defesa deles eu sou seu irmão, Robb sorriu. Privilégios que apenas alguns podem ter, eu sorri de volta. Como a vida senhorial está tratando você? Robb perguntou enquanto me abraçava. Não é ruim, mas está cheio de trabalho. Tanta papelada. Eu gemi, não sei como Ronard faz isso. Nunca o vi cuidando de nenhuma papelada. Bem, se algum dia descobrir como ele evita a papelada, seja um bom irmão e me avise. Robb riu. Eu ri. Arya, Bran e Rickon sentem sua falta. Até mesmo Sansa, embora você a conheça, Robb disse com um sorriso. Eu também sinto falta deles, até mesmo de Sansa. Eu sorri. Bem, parece que Ronard realmente deixou uma marca em você, Robb riu. Difícil não. Aquele homem é impressionante, um verdadeiro guerreiro, um verdadeiro pai, um verdadeiro amigo. Ronard era o homem certo para aquele trono, e depois dos dois últimos reis ele seria visto como um deus. Sim, ele a Robb assentiu, e então com um sorriso brincalhão perguntou, alguma futura Lady Targaryen à vista? Quase engasguei, não, ouvi dizer que Lady Margaery é muito bonita, Robb sorriu. Eu não acho que conseguir uma esposa seja a escolha certa. Agora, além disso, não havia nenhuma maneira de eu me casar com Lady Margaery. Ela era uma víbora esperando a queda de um idiota. Além disso, tudo o que eu queria era alguém para ser minha parceira, alguém que me amasse para que eu pudesse amá-la. Eu não me importava com o status dela nem nada. Margaery só me usaria para subir na hierarquia. Suponho Robb assentiu solenemente, com essas coisas chegando. Seria melhor se não deixássemos viúvas. Sim, eu balancei a cabeça. Ponto de vista de Ned Stark, Ronard me encarregou de proteger a muralha, pois o norte era a primeira linha de ataque caso os outros quebrassem a muralha.
Com Jon enviando classe de dragão e o conhecimento que tínhamos sobre esses monstros, eu tinha uma defesa decente caso eles atacassem. Parte da defesa do norte era todo o fogo que Ronard havia adquirido em Porto Real. Caso eles cruzassem a muralha, eu explodiria a floresta entre a muralha e o norte. Razão pela qual eu evacuei as cidades perto da guerra. Pois se o tempo cheguei onde eu precisava explodir aqueles monstros, eu não queria nenhum motivo para hesitar. Você está saindo? Catelyn perguntou. Sim, eu balancei a cabeça. Eu posso vir? Gato perguntou. Não, o rei foi claro. Você nunca deve sair de Winterfell, respondi. Aquele homem, Gato suspirou em desespero. Então vou esperar por você? Eu sei que é difícil, mas se você quer que o rei seja mais indulgente na próxima vez que ele te ver, você precisa obedecer a palavra dele. Eu a beijei. Além do muro é um lugar muito chato. Eu sei, Gato assentiu. Capítulo 132. Acordei com a sensação repentina de alguém. Ou algo estava me observando. Mas o quê? Que merda! Murmurei, lutando para manter os olhos abertos. Mal tinha adormecido há algumas horas, e tinha um sono pesado. Como se respondesse à minha pergunta, uma sombra passou pela janela do meu quarto, para a próxima me acordando. Está tudo bem? Daenerys perguntou, acordando Grog enquanto puxava meu short para chamar minha atenção. Não, só preciso verificar uma coisa, decidi não contar a ela, ao sair da sala, indo até onde tinha visto a sombra se movendo. Os sons de alguém batendo os pés no chão ficaram cada vez mais altos, como seria de esperar em um filme de terror. Mas isso não era um filme, tudo bem. Eu não jogo, então ou saia, e morra rápido, ou venha sair e morrer lentamente. Um homem não precisa usar uma linguagem tão vulgar. Pois um homem vem em paz. Ótimo, o senhor Doclalittle está aqui. Achei que tínhamos um acordo, gritei para ele. Um homem é apenas um servo leal ao deus de muitas faces. O deus da morte, um homem está aqui sob suas ordens. O assassino encolheu os ombros. Mas um homem não está aqui para machucar você ou sua família. Eu fui enviado aqui para ajudá-lo. Bem, isso foi inesperado. Por quê? Eu perguntei com curiosidade genuína. O que é a morte, Ronard? O assassino respondeu com uma pergunta. Suspirei de aborrecimento por não ter obtido a resposta imediatamente. Mas suponho que posso agradá-lo. A morte é o fim da estrada. Uma forma de ver isso, mas também é paz para quem merece, ou sofrimento pelos monstros dentro de nós. Mas essa não é a resposta. Na verdade não, o assassino sorriu. Morte é vida. Não se pode existir sem o outro. A vida sem morte não tem sentido. A morte sem vida não é nada. A morte é equilíbrio, Ronard? E me dei conta. E o que o Rei da Noite quer fazer irá destruir esse equilíbrio, certo? Sim, o assassino assentiu. A destruição de toda a vida não trará nada além do caos. E um homem não pode permitir isso. Nenhuma vida significa nenhuma morte. Nenhuma vida e morte não significam nada. E você acabou de ter essa epifania? Eu perguntei, me perguntando por que a súbita mudança de opinião. Alguns meses atrás. O assassino respondeu, apenas saiba que os homens sem rosto estão sob seu comando. Durante esta guerra, a morte está ao seu lado, assim como a vida. Você quer dizer o Deus da Luz? Eu ri, claro, vamos pensar que ele é. A vida está sempre com você. Como a morte está sempre comigo, duas faces da mesma moeda. Aprendi a aceitar a morte como ela é há muito tempo. Você ainda não aceitou a vida como ela é. O assassino suspirou. Um homem precisa de um quarto. Ou pelo menos um canto para dormir. Pegue qualquer quarto. Vou avisar os guardas. E não mude de cara. Não vou brincar de esconde-esconde com você, ordenei, ignorando seu comentário anterior. Um homem fará o que você ordena. O assassino fez uma reverência, saindo da minha vista, me deixando com perguntas. Isso era um sinal de que a guerra que estava por vir era um muro que eu tinha que superar, que a própria morte me deu uma mão, um dia sem merda nenhuma. Isso é pedir muito. Eu murmurei voltando para meu quarto. Ponto de vista de Catelyn Stark, Ronard venceu. No final ele obteve a coroa, e colocou todo sob seus pés, um monstro governando 7 reinos. Tornar o bastardo um nobre só para me irritar. Todos acreditam que ele fez isso porque Jon é na verdade um Targaryen. Mas isso não passa de uma mentira. O bastardo se parece exatamente com Ned para minha dor. Mas Ronard sabia que isso me machucaria. Que o fato de um bastardo ter agora mais poder do que eu me humilharia além da conta. Mãe, o jantar está pronto, Sansa anunciou entrando no meu quarto. Está tudo bem? Minha filha perguntou depois de ver meu estado agitado. Não, não é. Ronard, comecei. Mas Sansa me interrompeu. Você poderia parar com isso. Está ficando realmente chato. Primeiro foi Jon. Agora Ronard. Apenas viva sua vida, e pare com essa bobagem. Sansa gemeu de aborrecimento. Ele fez do bastardo um nobre. Um nobre. Ele não é nenhum Targaryen. Ele fez isso só para me machucar. Eu lati para ela. Sansa suspirou, me lançando um olhar feroz. Você se dá muito crédito. Ronard mal reconhece você? Ela então encolheu os ombros. Além disso, Jon merece isso. Afinal, nós fizemos ele passar. Francamente, a mãe neste momento está triste. Não só para você, mas para nós, como família, ouvirmos você divagar sobre o quanto você odeia Ronard. Então você está bem com aquele bastardo tendo mais poder do que você, do que nós? Eu ri amargamente, talvez você também queira dormir com o bastardo, e me trair mais uma vez. Bem, este é um novo ponto baixo, até para você, Sansa suspirou, e quem sabe? Ele é meu primo, por lei isso é permitido. Então não tente o destino, mãe, eu posso me casar com Jon só para irritar você. A coragem, eu ainda sou sua mãe, Sansa, e você vai me respeitar. Aprendi com um monstro que você odeia que respeito é conquistado. Então se você quer respeito, trabalhe para isso, Sansa respondeu, o jantar está pronto, venha comer. Ou fique aqui. Neste momento eu não me importo, Sansa acrescentou enquanto saía da sala. Você não vai embora até que eu diga, gritei. Você não é o senhor da casa. Bran é até o papai voltar. Vá dizer a ele o quão mal eu tenho sido. Mas até então, vejo você na mesa de jantar. Sansa sorriu saindo para o distância. Minha princesinha obediente se voltou contra mim. Como posso não odiar Ronard?
Quando isso é resultado do tempo que ela passou com ele, eu simplesmente não conseguia. Ele destruiu minha família. Ponto de vista de Arya Stark. Olhei para Sansa com uma nova admiração enquanto ria. Você sabe que ela nunca vai esquecer isso, certo? Eu quero. Sansa encolheu os ombros. Bem, enquanto o pai estiver ao nosso lado ela não poderá fazer nada. Eu sorri. Não que eu me importe. Só acho a estupidez recém-adquirida dela irritante, disse Sansa revirando os olhos. Eu sorri. Você costumava ser como ela. Ugh, não me lembre. Sansa suspirou. Como está indo seu treinamento? Bom, porém, eu ainda perco toda vez que luto contra qualquer um dos soldados. E sei que eles se seguram. Reclamei. Na minha idade, Ronard estava invicto, chutando traseiros à torto e à direito. Ele é um caso especial para a maioria das coisas, comentou Sansa. Portanto, não use suas realizações como uma diretriz. Use-as mais como uma lista de sugestões. Eu acho, mas quero ser forte o suficiente para ser seu cavaleiro e protegê-lo. E não posso agora. Balancei a cabeça. Um dia, você irá. Sansa riu acariciando minha cabeça. Um dia você irá. Capítulo 133. O fogo era vida e morte, inovação e destruição. O meio para um fim. Se esse fim era bom ou ruim, dependia da pessoa. O fogo era apenas uma ferramenta. O que você poderia fazer com ele? Bem, isso cabia à pessoa em questão. Para mim, o fogo era como uma forma de liberar minha raiva e frustração reprimidas. Eu não pedia nada disso, mas era eu quem tinha que lidar com isso. E usar meu fogo me ajudou a aliviar essa dor. Foi como pegar parte daquela carga nas minhas costas como combustível. Foi libertador. Quanto mais eu aprendia a usar o meu fogo, melhor eu me sentia. Claro, a sensação de alívio foi apenas temporária, pois o peso no meu corpo sempre voltaria. Mas por aquele breve momento, eu estava acendendo. Minha dor foi saudável? Provavelmente não, mas o remédio para minha dor era uma coisa, e uma coisa só, o fim dessa música idiota, para eu finalmente me sentir em paz. Eu teria que matar o Rei da Noite, e acabar com isso de uma vez por todas. Mas até que eu pudesse fazer isso, eu reprimiria minha dor e queimaria essa merda. Mas isso não era maneira de viver, eu tinha que enfrentar meus demônios interiores se quisesse realmente me libertar das minhas restrições, se eu realmente quisesse ser livre. Caso contrário, eu seria um escravo das consequências. Vem assim, YRSSS. Precisando de mim, senti que você estava, YRSSSS, Roda grasnou, enquanto voava por cima do meu ombro. Mente perturbada você tem. Paz consigo mesmo, você não pode alcançar. Olhei para o Raven com curiosidade. Alguma ideia? Sim, você deve meditar, pois a resposta está dentro de você, Roda grasnou em resposta. Meditação, bem. Não que eu tenha algo a perder, suspirei. Talvez valesse a pena dar uma chance. Meditar era difícil, ou talvez eu simplesmente fosse ruim nisso, porque fiquei sentado por horas tentando encontrar a resposta dentro de mim mesmo. Será que fiquei bravo porque o negócio da reencarnação não saiu como planejado? Ou talvez eu estivesse bravo com o fato de um Deus que não serve para nada estar colocando o futuro de todos em minhas mãos? Eu estava bravo comigo mesmo, porque me sentia inadequado, sem todas as bênçãos que recebi. Quem era eu, sem elas? Onde eu estaria? Sem essas coisas. Que valor eu tinha? Encontrei a resposta que você tem, Roda grasnou. Acho que sim, murmurei, olhando para minhas mãos. SRRR não. O problema encontrado que você tem, a resposta ainda dentro de você é. YRSSSS Roda grasnou. Encontrei meu problema. Bem, suponho que esse seja o primeiro passo. Então devo meditar novamente? Eu perguntei com uma risada baixa. Não, pela resposta você já sabe. Dentro de você está? Roda balançou a cabecinha. Eu estava dando tudo o que me torna quem eu sou, minha força, minhas habilidades. Até vocês, suspirei, olhando para a Roda, me sinto perdido. Pois sem as bênçãos dos deuses eu odeio tanto agora. Eu não seria nada. Esqueça, é estúpido. Eu ri. É filho da puta, um corvo com um pouco. Espere. Nick Fury? Quem se importa com quem te deu o quê? Trabalhamos com o que temos, e o que não temos pegamos e tornamos nós. Você está se matando com cenários hipotéticos. Pare com essa besteira, antes que eu lhe dê um tapa-olho. Bem, isso foi a primeira vez, nunca esperei que um dos meus corvos falasse assim comigo. E se os corvos não tivessem asas? Bem, nós caminharíamos, filho da puta, e se os tubarões não respirassem debaixo d'água? Eles andariam, filho da puta, tudo que todo mundo tenha dado por outro, mas nós fazemos com que seja nosso. Então pare de ficar de mau humor e faça com que tudo que você tem, seu. Nick Fury grasnou, encerrando seu discurso, e eu não vou mentir. Isso tocou todos os acordes. Faça tudo meu. Eu ri. Nick Fury tinha razão, eu estava pensando esse tempo todo, esses poderes, esse destino não era meu, que eu tinha mudado a história com a minha presença, que eu fazia mais mal do que bem. Foda-se tudo isso, foda-se os deuses, fodam-se as imitações do mal residente além da parede. Tudo o que eu tinha, eu faria com que fosse verdadeiramente meu. Correr, devemos, Roda afirmou. Entendo isso. Nick Fury grasnou, voando para fora da área. Esse fogo, esse corpo, essas habilidades, esse mundo, essa música, eles eram todos meus e se não, eu os tornaria meus. Com aquele sentimento libertador correndo em minhas veias, empurrei minhas mãos para frente, acendendo as chamas infernais dentro de mim. E com um poderoso rugido primitivo, coloquei fogo em toda a área de treinamento, transformando a vasta área em um inferno, engolindo cada centímetro dela, enquanto deixava tudo que me pesava queimar junto com minhas dúvidas. Uau, eu sou um professor incrível, Neltarion comentou enquanto voava pela área. Eu ri, pois já fazia um tempo que não me sentia assim livre. Ponto de vista do Corvo de 3 olhos. A noite finalmente conseguiu. Ele conseguiu ressuscitar um dos dragões mais antigos que existem para servi-lo. E agora ele tinha tudo o que precisava para destruir a barreira que o impedia de alcançar o mundo dos vivos atrás do muro. Ele está pronto? Leaf perguntou. Ele não tem muito tempo. Ele está pronto ou não?
Ele tem que estar, respondi sem ter certeza se ele estava pronto para enfrentar esse desafio ainda. Mas então, nas profundezas das raízes da árvore sagrada, senti algo. Algo inimaginavelmente quente, como se o próprio sol estivesse caminhando sobre a terra. Uma rápida conexão com as raízes me mostrou o que havia acontecido há poucos minutos. Ronard estava com seus corvos únicos e então, fogo, muito fogo, queimando tudo. O que aconteceu? Leaf perguntou, puxando minha camisa. Acho que afinal talvez tenhamos uma chance, respondi, pois nosso campeão já havia derrotado um de seus inimigos, aquele que se escondia dentro de si. Ponto de vista de Daenerys. A longa noite estava chegando, e tínhamos que estar preparados. Ronard não era o único que tinha interesse nessa luta. Então ele não precisava ser o único sofrendo. Todos nós sofremos. Essa luta era de todos, e cada um tinha que fazer a sua parte, gostando ou não. Quão perto do aço valeriano está o último lote? Eu perguntei, o ferreiro. Semelhante poderia passar como algo para o olho destreinado. Mas são cópias pálidas em comparação com a coisa real, o ferreiro grunhiu, enquanto observava a lâmina. Mas estamos chegando perto, este último lote é melhor que o último. Só precisamos de algo que está faltando. Bem, eu ouvi o valeriano, fui interrompida pela visão de um inferno escaldante, vindo de onde meu marido estava treinando, ninguém além dele e Neltarion estavam lá. O fogo era tão grande, quase senti o calor de onde eu estava. Isso é, Crow sibilou, olhando para o fogo. Bem, Neltarion nunca nos deixará esquecer isso. Rhaegal sibilou para seu irmão com um olhar irritado. Sim, Crow sibilou de volta. Eles pareciam estar bem, não se preocupando nem um pouco com o que estava acontecendo no local de treinamento, o que provavelmente significava que Ronard estava bem. Ele era prova de fogo de qualquer maneira, mas que tipo de treinamento ele estava fazendo? Isso fez com que o fogo se libertasse. Capítulo 134. Foi libertador queimar meus medos, ou para ser mais preciso, queimar minha bagagem emocional, com o fogo me engolfando, senti paz dentro de mim. Finalmente me libertei das correntes que coloquei em minha própria mente. Eu finalmente estava livre. Isso foi incrível, Neltarion sibilou entusiasmado. Foi eu revendo as cinzas que restavam na frente do campo de treinamento, ainda bem que treinei aqui apenas com Neltarion. Você é livre, siga em frente, YRSSS. Roda comentou voando acima de mim. Eu sabia que você tinha, seu filho da puta, Nick Fury grasnou feliz. Agora tudo que eu tinha que fazer era treinar minha mente e meu corpo para enfrentar o último muro entre mim e a paz, pois eu tinha que estar pronto para queimar tudo em meu caminho para conseguir isso. Com determinação, me concentrei em dobrar as chamas do fogo infernal dentro de mim, combinando com as chamas naturais que ainda permaneciam ao redor do campo de treinamento. Notando que agora era surpreendentemente mais fácil, afinal, eu não tinha nada que impedisse as chamas dentro de mim de queimando. Parece que agora posso invocar as chamas com facilidade e sorri, enquanto segurava uma bola de fogo na mão. Depois que você quebra aquela parede, o fogo se espalha, incendiando seu âmago. Neltarion sibilou, você iniciou um incêndio, dentro da floresta de sua alma. Um fogo que não pode ser apagado, é assim que nosso fogo funciona. Um fogo dentro da floresta da minha alma, né? Neltarion tem jeito para poesia, não me importo. É meu de qualquer maneira, sorri, esse fogo. Era meu, eu o tornei meu. Ponto de vista de Ned Stark. Eu finalmente tinha chegado ao muro, a preocupação era meu motivador, com o norte sendo a primeira linha de defesa, as coisas estavam muito terríveis. Os outros poderiam chegar a qualquer momento agora, e mal tínhamos um plano. Não que eu culpe Ronard, ele estava lutando e planejando duas guerras ao mesmo tempo, na verdade, eu o respeito ainda mais. Porque eu o respeitava e me importava com o norte, estava preocupado que meus planos por si só se revelassem inúteis contra os outros, mas é melhor tentar e falhar do que simplesmente aceitar a derrota. Lord Stark, a que devemos esta visita agradável? Alistair, o atual Lorde Comandante da Vigília Noturna, disse fazendo uma pequena reverência. Quero ver o estado do muro, tenho algumas preocupações sobre isso, respondi indo direto ao assunto. Seria uma honra fazer um tour com você, Alistair sorriu, enquanto gesticulava para que eu o seguisse. Enquanto eu o seguia, notei o estado deplorável em que o relógio estava, nada além de alguns guerreiros, e eles não pareciam muito. Não é de admirar que Ronard tenha me encarregado disso. Do jeito que a parede está agora, não há como eles resistirem a um ataque. Como você pode ver, o muro já viu dias melhores, mas estou garantindo que as coisas voltem aos velhos tempos de glória, comentou Alistair enquanto me mostrava o local. Onde está meu irmão? Eu perguntei. Ele está limpando os estábulos, respondeu Alistair, enquanto continuava andando. Eu preciso falar com ele. Porque o primeiro guarda da guarda noturna estava limpando os estábulos? Isso não fazia sentido. Benjen era um dos melhores e mais confiáveis membros da guarda. Algo aqui estava errado. Ele está ocupado agora, Lord Stark. Não podemos fazer com que ele perca o foco agora, podemos? Alistair sorriu, mas havia algum veneno em sua voz. Quero ver meu irmão agora, ordenei. Como eu disse, ele está ocupado, Lord Stark. Preciso lembrá-lo. Só o rei pode me dar ordens. Alistair sorriu. Agora você quer aquela turnê, ou quer ir embora? De qualquer forma, seu irmão está ocupado. Como ele ousa? Eu vim aqui. Sob o comando do meu rei, Ronard Mormont, primeiro de seu nome, quebrador de correntes, pai dos dragões, filho do norte, rei de Essos, e governante do mundo conhecido, você me levará ao meu irmão, ou eu vou destruir este castelo para encontrá-lo, você escolhe. Não conheço nenhum rei com esse nome, Alistair sibilou para mim. Vou considerar isso como traição, rosnei, desembainhando minha lâmina, eu sou o juiz do reino norte, e você provará meu aço. O rei Joffrey não permitirá isso, Alistair latiu, enquanto ele também desembainhava sua lâmina.
Proteja Lord Stark. Meus soldados gritaram, preparando suas espadas. Ameaçando um senhor. Realmente você bateu tanto a cabeça com minha antiga mesa. Eu conhecia aquela voz, Jeor Mormon, o ex-senhor comandante da patrulha. Ele pode ser um senhor, mas não detém nenhum poder aqui, apenas o rei tem, e ele parece estar acreditando que seu neto é o rei. Alistair sorriu, um pensamento delirante. Com certeza. Insultar o rei é um crime que se paga com a própria vida, não deixaria ninguém desrespeitar Ronard. Devo a ele minha vida e muito mais. Eu era um cavaleiro de sua távola redonda. Só isso significava alguma coisa. Então meu neto conseguiu fazer isso. Impressionante, comentou Jeor Mormon. Afaste-se, Alistair. Você está fazendo papel de bobo com toda essa charada. Você não tem mais poder sobre mim, Jeor. Então fique fora disso. Alistair latiu para Jeor, quando ele começou a caminhar em minha direção com sua lâmina pronta. Eu prometi proteger a parede de seus inimigos, e Lord Stark está um inimigo da coroa. Mas alguém o deteve. Um dos vigias atrás dele aproximou-se silenciosamente e, usando uma longa faca, abriu a garganta do comandante, fazendo o primeiro cair de joelhos, segurando sua garganta apertada de desespero sem sucesso. O sangue de Alistair escorreu para suas roupas, e alguns segundos depois, em lenta agonia, ele morreu. Um homem falou demais. O membro da guarda comentou, olhando para mim. Um homem trabalha com Ronard, então um homem não precisa lutar com você. Quem é você? Jeor Mormon perguntou preocupado. Um homem não tem nome, mas um homem é conhecido como um homem sem rosto, respondeu o homem. Por que você o matou? Eu perguntei. Não que eu não fosse fazer isso sozinho. Não temos tempo a perder com esse tipo de pessoa. O tempo é essencial e devemos agir, respondeu o homem. Ele matou nosso comandante. Um dos soldados da guarda noturna rosnou com raiva. Ele tentou colidir lâminas com o senhor que foi enviado pelo próprio rei. Ele estava morto há muito tempo. Jeor Mormon suspirou. Agora, você queria ver seu irmão, Lord Stark? Olhei para Jeor por um segundo antes de concordar. Sim, você me levaria até ele? Claro, embora eu não possa andar tão rápido quanto gostaria. Mas você pode me contar sobre meu neto ao longo do caminho, quebrador de correntes. Que título interessante ele tem. Jeor Mormon riu. Seria um prazer, eu sorri. Pensar que meu neto limparia tanto o nome da família, realmente a melhor coisa que eu poderia pedir. Jeor Mormon sorriu. Agora siga-me, seu irmão está um pouco longe daqui, pelo menos para mim. Capítulo 135. Ponto de vista de Ned Stark. Segui Jeor Mormon pelo castelo, aos poucos ficando preocupado com o estado do meu irmão. Ele estava bem? Eles fizeram alguma coisa com ele? Por que eles? Foi por causa de Jon? Não tenha medo, Lord Stark, seu irmão está bem. Bem, ele está inteiro. Eu me certifiquei de que ninguém o machucasse. Mas não pude impedir Alistair de aprisioná-lo. Assim como não pude impedi-lo de ser um idiota. Alguns momentos atrás comentou Jeor Mormon como se estivesse lendo minha mente. Por quê? Perguntei. Bem, Alistair ficou desconfiado dele depois que seu filho escapou, e Benjen o desafiou a cada passo do caminho, mas por um bom motivo. Alistair estava sendo injusto com todos, o pouco poder que ele tinha subiu à sua cabeça, ele se sentiu como um king, verdadeiramente triste. Jeor Mormon suspirou enquanto apontava, aqui estamos. Olhei para dentro da cela, vendo meu irmão dormindo no chão como um cachorro, sem nada além de uma tigela de água ao lado, me fazendo arrepender de não ter sido eu quem matou aquele desgraçado do Alistair. Benjen. Eu o chamei. Ned? Benjen disse ao acordar, assustado com a voz. Eu. Por que você está aqui? Aparentemente salvando seu traseiro, eu disse enquanto Jeor Mormon abria a cela. Alistair deixou você me libertar. Estranho, Benjen suspirou. Ele está morto, não pelas minhas mãos, infelizmente, afirmei. Como quem? Benjen perguntou. É uma longa história, respondi. Depois de explicar a Benjen o que havia acontecido e por que eu estava aqui, ele relaxou visivelmente, dizendo que tinha visto o exército dos outros em primeira mão e que não estávamos prontos para enfrentá-lo. Mesmo com as armas de vidro de dragão que Ronard havia enviado para a muralha, Benjen tinha certeza de que perderíamos a muralha se uma batalha se iniciasse. Os outros são aterrorizantes, Ned, o movimento como uma unidade singular, sem medo, sem hesitação. Seus números por si só são mais do que suficientes para esmagar qualquer exército, comentou Benjen com uma expressão preocupada. O rei está pronto para isso? Sim, Ronard está se preparando para isso há muito tempo. Podemos não estar completamente prontos, mas temos uma chance de lutar, isso eu sei, respondi. Afinal, tínhamos milhares de armas de classe de dragão e outras ferramentas para enfrentar os outros, incluindo os dragões que tínhamos ao nosso lado. Uma chance de lutar é melhor do que nada, suspirou Benjen. Também estabeleci algumas medidas defensivas caso os outros cruzem o muro, informei Benjen. Como que? Jeor Mormon perguntou, sentando-se à nossa frente. Bem, depois da batalha em Porto Real, Ronard adquiriu uma enorme quantidade de incêndios florestais, e com isso coloquei armadilhas ao redor da floresta. Certificando-me de evacuar todos das aldeias próximas, eu disse a eles. Você planeja colocar fogo na floresta? Isso os atrasaria um pouco, e se tivermos sorte, isso mataria algumas dessas coisas, disse Benjen, pensando profundamente. Você trouxe um pouco daquele incêndio florestal? Aqui na parede? Sim, eu balancei a cabeça. Podemos querer colocar um pouco lá dentro, caso saibamos que não há chance de detê-los, ofereceu Jeor Mormon. Essa foi parte da minha razão para vir aqui, informei-os. Queria fazer de todo o muro uma bomba, fazendo do muro a nossa primeira linha de defesa e ataque. Isso certamente seria útil, Benjen assentiu. À medida que continuávamos a falar de estratégias, o chão começou a tremer com ritmo. Então, com um rugido alto que fez todos nas proximidades apertarem a cabeça de dor, corri em direção à viúva, mas não vi nada. O que é que foi isso? Eu perguntei. Temos que evacuar, respondeu Benjen. Os outros estão se movendo em direção à parede, comentou Jeor Mormon. Traga o fogo, prepare a armadilha, e vá embora. Vou colocar fogo na parede.
Eu não posso deixar você fazer isso. Eu balancei minha cabeça. Ned, estou velho. Vivi o suficiente para ver minha família desmoronar com meu filho, e crescer com meu neto se eu viver. Não serei nada além de um fardo. Prefiro morrer como um guerreiro, sendo útil, do que morrer como um velho que não pode fazer nada. Além disso, não é tão ruim assim. Vou sair nos meus próprios termos, garantiu Jeor Mormon. Vou afundar com quantos filhos da puta eu puder aguentar. Seu neto ficará orgulhoso de você. Balancei a cabeça, sabendo muito bem como os Mormonts eram teimosos quando faziam uma escolha. Não mais do que eu sou dele, agora. Traga o fogo. Não temos tempo a perder. Jeor Mormon sorriu. Sim, você ouviu o homem. Comece a montar a armadilha. Gritei enquanto ordenei aos meus homens que se movessem o mais rápido que pudessem com os planos. Ponto de vista de Ronard Mormon. Isso é tudo que você pode fazer. Neltarion provocou. Você quer ser o primeiro dragão a ser queimado vivo? Eu sorri para ele enquanto me esquivava da torrente de fogo que ele soprou em mim. Como se você pudesse. Neltarion sibilou. Você pede, filho. Eu sorri respirando fundo, reunindo todo o fogo que pude dentro de mim, enquanto expelia da minha boca em um mar literal de chamas, que imediatamente cobriu o dragão em uma onda de fogo infernal. Isso não deixa nada para ser visto atrás dele. Eu sabia que você tinha um dragão em você. Neltarion sibilou feliz, fumaça saindo de suas escamas. Esse foi o melhor sopro de fogo que eu já vi. Bem, eu tive um bom professor, elogiei-o. Bem, isso é verdade. Neltarion sibilou feliz. Acho que você está pronto. Agora podemos finalmente treinar de verdade. Lutando com um dragão, bem, suponho que ele seja o único forte o suficiente para me empurrar. Tudo bem por mim, eu sorri. Ponto de vista de Oberyn Martell. Meu irmão havia chegado de Dorne, pois agora ele tinha um motivo para finalmente vir para esta cidade outrora amaldiçoada, que estava contaminada pelo sangue de Elia, mas agora havia sido purificada por Ronard. Olá, irmão, eu cumprimentei. Olá, Doran sorriu. Alguma novidade? Bem, por onde eu começo? E então comecei, explicando ao meu irmão que a verdadeira guerra mal começou, que os outros estavam chegando e que Ronard sozinho não era suficiente para enfrentá-los. E que como aliados leais éramos, tivemos que ajudar nosso rei com todas as nossas forças. Os outros, essa é uma história de ninar para crianças, suspirou Doran. Os dragões também, este é o verdadeiro Doran. Precisamos de tudo que podemos fornecer e até mesmo disso não podemos, eu disse com um tom sério. Isso não era motivo de riso, isso era vida ou morte. E eu queria viver. Você acredita nele? Doran perguntou, olhando para mim com firmeza. Com cada fibra do meu corpo, ele não é apenas meu rei, mas meu amigo. Respondi sem hesitar, era um cavaleiro de sua távola redonda, seu amigo. Seu irmão no campo de batalha e não o decepcionaria. Muito bem, Doran suspirou, você só leva a sério se o assunto exigir. Se Ronard e suas histórias têm tanto peso para você, farei de tudo para ajudar vocês dois. É melhor prevenir do que remediar. Sim, essa é a essência, eu ri. Capítulo 136. Uma semana depois de treinar por uma semana, e nivelar completamente o campo de treinamento a um monte de cinzas e espadas derretidas, resolvi fazer uma pausa rápida. Com meu fogo funcionando como estava agora, não tinha muito o que treinar, além de malhar ideias sobre como usá-lo corretamente. Bem, é isso para mim, eu ri, esfregando meu braço dolorido, que Neltarion havia atingido com o rabo. Entendi, então irei procurar novos itens colecionáveis para meu tesouro. Neltarion acenou com a cabeça. Você quer que eu leve você de volta ao castelo? Pensei na proposta dele por um segundo, antes de decidir que seria melhor voltar sozinho. Está tudo bem, vá fazer o que quer, respondi com um suspiro. Entendi. Neltarion acenou com a cabeça, e alguns segundos depois voou para longe no horizonte, me fazendo pensar se ele estava assustando as pessoas ao voar pelo país. Bem, suponho que não haja mal nenhum desde que ele não mate ninguém. Enquanto caminhava em direção ao castelo, me sentindo bastante desgastado, não pude deixar de sorrir. Tinha progredido mais nesta última semana com meu fogo, do que há alguns meses. Finalmente estava em paz com tudo. Bem, não tudo menos isso estava prestes a mudar. Eu estava confiante de que encontraria uma maneira de derrotar esse monstro de uma vez por todas. E com essa ferramenta as coisas pareciam melhores para mim, pois aprendi a usar o fogo além das capacidades que achava que ele tinha, pois assim como era capaz de destruir, também era capaz de curar. Por isso treinei uma semana inteira sem parar com Neltarion, aprendendo que eu poderia acender um tipo diferente de chama, que curou minhas feridas, me deixando com uma sensação revigorada, embora esse poder tivesse limite. Eu sabia que feridas letais eram uma impossibilidade quando se tratava de curá-las com isso, mas era bom saber que poderia curar feridas simplesmente e aliviar o cansaço. Virei-me para o corvo que gritava com toda a força, me perguntando o que diabos havia acontecido. Há algo errado? Perguntei ao corvo enquanto ele voava em minha direção. CAW? Meu rei, sou do time de Nick Fury. Fui enviado para o norte para supervisionar o muro e uau! Os outros estão se aproximando. 5 dos 6 do meu esquadrão foram mortos. Os outros estão a 2 semanas da muralha. O corvo grasnou de medo e agitação. Tão cedo? Merda. Alguma coisa que você possa compartilhar sobre eles? Eles têm um dragão, Cal, mas é diferente, quase não tem carne e se eleva sobre seus filhos, Cal. Aquela coisa é maior que Neltarion, Crow e Rhaegal juntos. O corvo grasnou de medo. Um dragão? Se não tivesse carne, provavelmente significava que o dragão que o Rei da Noite tinha havia morrido há muito tempo atrás da muralha. Como seu esquadrão morreu? O corvo olhou para mim, antes de responder, medo e raiva brilhando em seus olhinhos. Fomos encarregados de ficar de olho naqueles monstros. CAW, e do nada enquanto estávamos nos preparando para passar essa informação, eles começaram a nos atacar, pássaros mortos-vivos por toda parte. Não tivemos escolha a não ser seguir o protocolo do milho. O protocolo? Perguntei, tentando entender por completo a situação.
Se a morte é inevitável, é preciso sobreviver a qualquer custo, para que a informação seja passada. Meus irmãos lutaram contra as abominações mortas-vivas no ar, me dando tempo suficiente para voar para longe. O corvo já tinha as penas todas arrepiadas. CAW, eu só sobrevivi porque era o mais rápido do meu esquadrão, e eles me escolheram para escapar só por isso. Não esquecerei o sacrifício deles, disso você tem minha palavra, afirmei, animais ou não, eles eram meu povo, meus súditos mais leais, e eu os vingaria. Aquelas palavras. Obrigado. O corvo grasnou com nova determinação, vou avisar o conselho dos animais, e com isso o corvo voou para longe, deixando-me com uma tonelada de merda para processar. Tive 2 semanas para me preparar. Bem, vamos ver se consigo manter meu recorde. E permanecer invicto. Murmurei enquanto corria em direção ao castelo. Conselho de animais, 1 hora depois, animais de diferentes espécies sentavam-se ou deitavam-se num campo perto do mar, aguardando a chegada do conselho e dos seus representantes. Para os Ravens, estava Roda e Nick Fury. Para os Bears, Vladimir e Vodka. Para os Hawks, Tony Hawk e Petra Hawk. Para os Krakens, Bob the Kraken. E para os cavalos, Asmo e Irs. A situação é terrível, Vodka rosnou preocupada, o dia que temíamos chegou. Todos nós sabíamos que essa merda estava por vir, e agora? Temos que encarar isso, Nick Fury grasnou para que todos ouvissem. O medo é o caminho para a derrota, acrescentou Roda. Devemos usar a ilha como um refúgio seguro para os não combatentes, os outros não têm Kraken sob seu controle. Ainda reinamos supremos na água, Bob acrescentou. Da água. Essa é uma boa solução temporária para esse problema. Asmo relinchou concordando com Bob. Precisamos nos concentrar primeiro no que fazer. Como podemos ajudar o Aplebringer? Ishis relinchou preocupado, batendo o casco no chão. Devemos agir, e devemos fazê-lo rápido. Muitos de nós morreremos. Mas devemos permanecer fortes. O fundador do conselho, o primeiro a ser querido, falou. Devemos fazer o que temos feito nos últimos anos. Lutaremos pelo nosso rei e morreremos. Se necessário. É nosso dever juramentado protegê-lo e a sua família e cumpriremos nosso dever juramentado com honra, sangue e glória. O mais velho grasnou, e logo todos os membros do conselho estavam pisando no chão em concordância. Ponto de vista de Daenerys. Ronard chegou ao castelo, agitado, suando não por causa do treinamento, mas outra coisa ele nem me viu quando passou correndo por mim. Algo estava em sua mente, algo ruim, e eu temia pelo pior. Ronardo, eu gritei parando. Me desculpe, não vi você aí, Ronard murmurou. Temos que nos preparar, os outros já estão se movendo, não temos tempo a perder. Os outros. Meus medos, estavam certos, vou começar a recuperar todas as armas que fizemos, enquanto você chama os estandartes. Eu vou. Ronard correu me deixando com muitas coisas correndo soltas em minha mente, mas não havia tempo para me concentrar em nada disso. Eu tinha que agir rápido, tinha que garantir que tudo corresse da maneira mais tranquila possível para a próxima batalha. Ponto de vista de Geor Mormon. O tempo foi algo que eu experimentei. Vi Desnati sendo destruídas e novos reis surgindo. Vi minha família passar do nada à escória e à realeza. Minha vida foi plena. Experimentei tudo o que se poderia desejar. Bem, estas são ótimas férias sem pessoas. Eu ri meus últimos dias neste mundo, e fiquei feliz. Feliz porque minha morte ajudaria meu neto. Mesmo que fosse só um pouquinho. Mesmo que eu matasse apenas algumas dessas coisas. Eu já estaria fazendo mais do que poderia conseguir para permanecer vivo, embora não estivesse morrendo sozinho. Aemon, o membro mais velho da guarda, decidiu ficar comigo também pelo mesmo motivo, para tornar seus últimos momentos memoráveis como os meus. Somos relíquias dos velhos tempos, comentou Aemon com um sorriso suave. Estou feliz por poder ir, ajudar minha família, nossa família. O mundo é bem pequeno, né? Um urso e um dragão cavalgando este mundo juntos. Eu ri. Uma visão verdadeiramente magnífica. Aemon sorriu. Capítulo 137. Mover meu exército em tão pouco tempo era uma tarefa difícil, mas que eu iria completar de qualquer maneira, enviando meus corvos para cada uma das casas. Ordenei às casas grandes e pequenas que começassem a chamar seus homens, para a última guerra, estava pairando sobre nós. Quanto a mim, assim que estivesse pronto para enviar minhas cartas e avisar Daenerys da situação que deixei com Neltarion em direção à muralha, tive que parar ou pelo menos ver o que o inimigo estava planejando. Um dragão de tal magnitude se mostraria um problema, mas que tivesse uma solução simples eu tinha que matar o desgraçado que o controlava e tudo estaria acabado. Embora este fosse um dos cenários mais fáceis de falar do que fazer, aproximar-se do rei de qualquer exército era o objetivo final de quase todas as guerras, ou seja, não importa quem você era ou o que você era, o rei sempre foi a peça mais protegida do exército. Jogo de guerra, seja por suas habilidades ou por seu povo, o Rei da Noite era aquele que preenchia as duas categorias. Ele era sem dúvida forte e tinha um exército que o protegia a qualquer movimento. Mas isso era simplesmente a ponta do iceberg. O que o tornava perigoso era que seu exército, e ele era um só, uma força singular a ser considerada, o que significa que o elemento surpresa era uma impossibilidade com ele como meu inimigo. Mas por mais impossível que fosse matar o desgraçado, eu tinha que fazer isso. Ele era uma noite longa, sua morte era uma necessidade. Eu tinha que matá-lo de um jeito ou de outro. O fogo era inútil contra ele, isso eu tinha visto no show. E o mesmo aconteceu com a classe de vidro de dragão, que só deixa uma opção, o aço valeriano. Considerando que sei sobre sua versão original, sou o único que pode enfrentá-lo. Mas como? Como posso enfrentá-lo? Sem que seus asseclas fiquem no meu caminho. Se eu tivesse certeza de que estava superior a ele em todos os sentidos, eu apressaria nosso duelo, lutando contra ele 1 contra 1. Mas com suas novas habilidades sendo desconhecidas para mim eu tinha que ter cuidado.
Se eu apressasse minha mão e ele provasse ser pelo menos um igual em combate, eu morreria. Então tive que jogar esse último jogo com o máximo cuidado. Um homem sábio disse uma vez: se você não conhece os pontos fortes e fracos do seu inimigo, sempre presuma que ele é mais forte do que você. Dessa forma você poderá realmente estar preparado para qualquer coisa que ele possa lançar contra você. E por esse princípio eu iria agir, presumindo que ele fosse mais forte, até ter a chance de realmente provar essa suposição. Estamos a 1 hora do norte, Neltharion sibilou. Se encontrarmos o inimigo, não lutem. Ainda não sabemos o que esperar. Lembrem-se que ele controla os mortos. No show, o Rei da Noite matou um dragão como se fosse uma mosca, e isso era algo que eu não iria permitir. Meus filhos iriam sobreviver a isso. Eu iria me certificar disso. Aqui estou, Nick Fury disse, pousando em meu ombro, surpreendentemente nos alcançando. A primeira coisa que notei foi que suas garras estavam cobertas por uma luva de vidro de dragão muito rudimentar e que ele tinha algum tipo de adaga pendurada em seu corpo. Corpo, como ele fez isso? Como você conseguiu isso? Apontei para seus pezinhos. Um pouco de cola, paciência e muito tempo livre, não me importo se perder uma perna. Vou coçar a morte de um filho da puta. Nick Fury grasnou. De qualquer maneira, como você nos alcançou? Perguntei. Bem, na realidade, vocês dois me alcançaram. Eu já estava indo para lá. Nick Fury grasnou. O conselho animal está se movendo enquanto conversamos. Ursos corvos, estamos prontos para morrer? Estamos usando sobras de vidro de dragão para nos equiparmos, no entanto. Eu roubei isso do garoto maluco que você quebrou na arena. Ele acrescentou, enquanto me mostrava a adaga, aço valeriano. Vou matar tantos desses filhos da puta antes de morrer. Não entre em batalha com essa mentalidade, suspirei, porque todos estavam tão prontos para morrer. Eles deveriam estar tentando sobreviver. Nossa principal prioridade sempre foi você e sua segurança. E então sua esposa chegou, e bem, a natureza seguiu seu curso, e Alyssa e Geralt entraram em cena. Sempre soubemos que esse dia chegaria, o dia em que teríamos que colocar nossas vidas em risco, para lhe dar uma chance. E se a chance que você precisa levar cada um de nós? Teremos prazer em queimar no inferno junto com aquele filho da puta. Morreremos por você se necessário. Iremos desobedecer você se isso significar proteger você e sua família. Você faz parte do nosso rebanho. Eles fazem parte do nosso rebanho. Então esteja pronto e concentre-se em matar o bastardo. Nós vamos ajudá-lo com nossas vidas. Nick Fury grasnou, e suas palavras mais uma vez tocaram alguns acordes dentro de mim. Não sei o que fiz para merecer tanta lealdade. Mas estou eternamente feliz por isso, sorri. Esses Ravens estiveram comigo em cada passo do caminho. Sem eles, eu provavelmente estaria perdido. Você nos tratou como iguais, valorizou nossas opiniões. Você não nos desprezou e bem, você nos deu milho. Nick Fury grasnou. Agora você está amarrado a nós. Gosta ou não? Eu não, sorri, me perguntando quantos dos meus amigos leais morreriam nesta última guerra. Provavelmente muitos, um era demais. Mas eu garantiria que seus sacrifícios não fossem em vão. Eu venceria esta guerra, não importa o que acontecesse. Ponto de vista de Ned Stark, Jeor Mormont e Aemon Targaryen, os únicos 2 membros da guarda que se voluntariam para ficar para trás, com a intenção de se explodirem ao longo da parede em um inferno escaldante, com a intenção de levar consigo tantos monstros quanto possível, um sacrifício honroso, isso era inquestionável. Mas agora, não era hora de lamentar ou admirá-los. Agora tínhamos que usar todos os recursos em nossas mãos para desacelerar a horda e o que quer que fizesse aquele rugido o máximo possível. O muro e a floresta até o muro eram as principais linhas de defesa. Os incêndios florestais eram voláteis e qualquer fogo aceso com tal substância poderia durar horas, mesmo nas duras condições do norte, e cada segundo era precioso. Precisávamos esperar por Ronard. Sem a ajuda dele, o norte cairia 15 dias depois de eles derrubarem um muro. Dei a cada homem capaz de lutar uma arma de vidro de dragão, ordenei aos meus homens, segurando a espada ancestral da minha família, gelo, firmemente em minhas mãos. Ronard havia dito que o aço valeriano era a criptonita deles, seja lá o que fosse, mas sua explicação dizia explicitamente que o aço valeriano era um tiro para eles. Não importa onde você os cortasse, um único corte de gelo os mataria. Prepare o próximo barril de fogo, precisamos de mais armadilhas. Se eu vir uma criatura e ela não estiver pegando fogo, estamos fazendo isso errado. Capítulo 138. Levei algumas horas para chegar onde Ned Stark estava, obtendo uma atualização mais próxima da situação, e parece que os outros estavam vindo em direção à parede enquanto conversávamos. Ned também me informou que ouviu um rugido poderoso à distância. Um rugido que podia ser ouvido a quilômetros de distância da parede. Eu tive que agir rápido, tive que detê-los. Então tive que organizar as informações que tinha. Por exemplo, eles tinham um dragão, mas por algum motivo o Rei da Noite decidiu marchar no chão. Ou seja, ele está confiante em sua vitória. Ou o dragão será incapaz de voar. Nesse caso eu tinha uma vantagem contra ele. Eu precisava ver de perto quão forte era o exército dele, para ter uma ideia geral do que esperar, de como me movimentar. Mas o pouco que eu sabia não era suficiente. Meus corvos tinham informações sobre o exército, mas as informações deles tinham muita informação. De espaços em branco, eu precisava de números, formações e muito mais. Precisamos explorar seu exército, Nick Fury ofereceu. E embora tentadora, a ideia estava absolutamente fora de questão. Se a chance de sobrevivência fosse de 1 em 10, eu não queria aumentar ainda mais o poder dele, mas ainda precisava saber. Talvez eu pudesse esperar pelo Rei da Noite na parede. Assim eu conseguiria ver melhor. Claro que eu não tinha intenção de lutar sozinho contra o exército. Esse plano era para eu simplesmente dar uma espiada nas forças inimigas. Depois disso eu voaria com Neltharion para fora da muralha, com mais informações sobre o que esperar. Eu irei para o muro, decidi, recebendo olhares preocupados de todos ao meu redor. Você não pode ir sozinho. Ned Stark protestou.
Não vou lutar sozinho, antes. Não vou lutar de jeito nenhum, suspirei. Só quero ter uma ideia geral do que estamos realmente enfrentando. Lutar contra o desconhecido é uma faca de dois gumes. Se nossa estratégia não é adequada para o seu poder, vamos perder. Eu sabia disso. Ganhei a coroa porque era um desconhecido, um mistério. Um problema que ninguém resolveu a tempo. Ainda é muito arriscado. Ned Stark protestou mais uma vez. Se você morrer, a humanidade ficará logo atrás de você. Medo, hein? Eu não esperava vê-lo assim. Eu não vou morrer. Não agora, eu disse, percebendo que esta era a primeira vez desde que reencarnei, que eu estava realmente com medo de morrer. Porque era uma possibilidade. Eu não posso fazer você mudar de ideia. Posso? Ned Stark murmurou derrotado com a cabeça baixa. Não, eu balancei minha cabeça. Então, desejo-lhe o melhor. Ned sorriu. Não nos decepcione agora. Ele acrescentou. Alguma vez? Eu ri. Não, Ned suspirou. Não, você não fez isso. Com a intenção de ver seu exército, voei com Neltarion até a parede. No caminho, a preocupação nublou minha mente. Eu não tinha muito plano. Tudo que eu tinha era um objetivo. Matar o desgraçado, mas sem um plano. Isso parecia improvável. Mas eu não ia desistir. Naquele momento, não sabia nada sobre o inimigo, nada sobre o seu poder, militarmente falando. Mas assim que tivesse uma ideia geral do que esperar, certamente encontraria uma maneira de derrotar o monstro, acabando com isso de uma vez por todas. Estamos perto da parede, Neltarion me informou. Bom, eu suspirei. Bom. Ponto de vista do Corvo de Três Olhos. O momento do acerto de contas estava próximo, a última música estava esperando para ser tocada e todos tínhamos que desempenhar o nosso papel, eu incluído. Neste momento eu estava acompanhando Leaf e os selvagens em meu corvo, enquanto meu corpo permanecia na árvore sagrada para observar o Rei da Noite. Temos que nos mover mais rápido, temos que chegar até a parede. Leaf murmurou, sua magia sendo a única razão pela qual ainda estávamos vivos. Não podemos mais manter esse escudo. Estamos alguns dias à frente do Rei da Noite, e ele não tem mais interesse em nós. Desde que encontrou aquele velho dragão, suspirei, enquanto batia minhas asas. Chegaremos lá. Eu sei, mas quanto mais cedo chegarmos lá, mais tempo poderemos comprar Ronard. Leaf suspirou. E o que exatamente você planeja fazer para ganhar mais tempo para ele? Tormund zombou. Não sei se você viu, mas aquele bastardo tem um monstro para cada par de peitos de urso do mundo. Peitinhos de urso? Eu pretendo espiar. Todos nós planejamos, respondeu Leaf, recebendo acenos de confirmação dos poucos membros de sua espécie que restaram. Como? Perguntou Ygritte. Toda magia vem da vida. Você não pode criar nada sem dar nada em troca. Você tem que dar, para receber, a menos que a magia que você tem seja um presente dos deuses. Caso contrário, você tem que pagar um preço toda vez que você use magia. Leaf respondeu. Quanto maior o sacrifício, maior o resultado. Então, sacrificaremos tudo o que temos, nossas vidas, para ganhar algum tempo para a humanidade. Você planeja morrer. Por quanto tempo? Quanto tempo você vai comprar com sua vida? Eu perguntei. 1 ou 2 semanas, respondeu Leaf, todo o meu pessoal. 1 mês, talvez um pouco mais. Não sei dizer, o Rei da Noite é mais forte. Então, no final, eu realmente não sei. Entendo, eu balancei a cabeça, minhas penas se arrepiando de preocupação. Existe alguma outra maneira? Não, devo espiar. Pelo que fiz, Leaf sorriu. Se minha morte pode mudar a maré desta guerra, mesmo que um pouco, fará com que tudo isso valha a pena. Entendo. Todos nós devemos fazer nossa parte, todos devemos fazer o nosso melhor. Se quisermos vencer, eu não queria que ela se matasse, mas no final, ela estava certa. Até um dia era valioso agora mesmo. Esse Ronard é tão importante? Ygritte perguntou. Vocês dois realmente acham que ele pode impedir que essa coisa aconteça? Olhei para a garota, que tentava com todas as suas forças esconder seu medo. Durante toda a sua vida ela lutou sozinha para sobreviver. Ela nunca demonstrou fraqueza antes, e estava se esforçando para não. Agora, eu realmente não posso dizer, não vejo o futuro, apenas o passado e o presente, respondi, mas posso te dizer isso em toda a história. Nunca houve um homem mais capaz de enfrentar isso. Se ele não puder, a humanidade nunca terá chance. Que maneira de melhorar o clima, Tormund resmungou. Bem, é melhor ele vencer, ou eu mesmo o matarei. Tudo o que podemos fazer é confiar nele, e ajudá-lo de todas as maneiras que pudermos, acrescentei. Entendo, Ygritte suspirou. Bem, se eu tiver que morrer, prefiro morrer lutando. Eu também, Tormund assentiu. Então vamos nos apressar, podemos perder um segundo aqui. Precisamos chegar ao muro o mais rápido possível, disse Leaf, e mais uma vez todos começaram a marchar. Vamos conhecer o filho da puta. Tormund riu. Sim, vamos, Ygritte assentiu com um sorriso suave. Capítulo 139. A parede estava tão deserta quanto eu esperava, sem ninguém além das 2 almas solitárias que decidiram terminar seus caminhos em um nobre sacrifício. Meu avô e Aemon Targaryen. Bem, agora tudo o que eu tinha que fazer era esperar e ver o que estava enfrentando e então agir de acordo. Mas por enquanto eu tinha que encontrar os 2 últimos membros deste navio moribundo. Ronard, e como se fosse uma deixa, Jeor Mormont saiu de uma torre, com um sorriso para me cumprimentar, me dando um abraço forte. Pensar que meu neto faria tanto em tão pouco tempo. Você me enche de orgulho. Sorri para o velho, é um prazer conhecê-lo, avô. Não que eu não esteja feliz. Mas o que você está fazendo aqui? Jeor perguntou. Lord Stark não lhe disse o que planejamos fazer. Eu balancei a cabeça, ele fez. Mas eu preciso ver o que estou enfrentando. Caso contrário, estou lutando contra uma sombra, sem ideia do que esperar. Então olhei para o velho, que por acaso era meu avô, e perguntou. Você tem certeza que quer fazer isso? Podemos explodir essa parede sem vocês dois aqui. Antes que meu avô pudesse responder, Aemon interrompeu de longe, com um sorriso fraco. Eu acho. Posso responder isso, disse ele, enquanto se esforçava para caminhar em nossa direção, mostrando que sua idade o havia cobrado muito. Eu olhei para ele, esperando que ele estivesse perto o suficiente para responder, me perguntando por quê. Porque eles estavam tão ansiosos para jogar suas vidas fora. Eu simplesmente não entendo completamente, pelo menos.
Estou velho, meu rei, muito velho. Aemon suspirou. Quando você é tão velho, muitas vezes passa metade da noite assombrado pelos fantasmas de outra vida, lembrando-se de tempos passados 50 anos como se fossem ontem. Estou pronto para morrer há muito tempo. Isso só me dá a oportunidade de torná-lo significativo. Sim, Geor Mormon acenou com a cabeça. Para mim é semelhante. Meu relógio está chegando ao fim, e estou feliz em dizer que não me arrependo. Você mudou isso. Palavras significativas de um homem que eu não conhecia até hoje, e de alguma forma elas me fizeram sentir melhor, mas ainda mais preocupada em deixá-lo. Elas ficam, entendo, então respeitarei sua decisão, mas mesmo assim eu respeitaria as suas escolhas, pois muito poucos homens têm o privilégio de escolher como ir. É pedir muito. Se eu pedisse para você me mostrar um de seus dragões? Aemon perguntou. Deixe-me ligar para ele e sorri, enquanto assobiava chamando meu filho para vir. Segundos depois, Neltarion pousou na parede com o máximo cuidado. Esse velho cheira a dragão. Ele está de certa forma. Eu ri. Notável. Você pode se comunicar com ele, e ele entende você. Verdadeiramente notável. Aemon sorriu, enquanto acariciava uma das garras de Neltarion. Toda a minha vida eu quis ver uma. Você fez um velho feliz, agora posso morrer sabendo que minha família continua viva e que dragões realmente existem. Realmente esta última semana foi uma das melhores da minha vida. Estou feliz, sorri. Ele cheira a morte. Neltarion sibilou. Ele quer. Eu balancei a cabeça. Bem, sinta-se em casa, não temos muito, mas servirá. Geor ofereceu. Mas antes que eu pudesse responder, Neltarion sibilou em alerta. Alguém estava aqui. Sinto o cheiro de pessoas. Elas cheiram vivas. Neltarion sibilou. Temos companhia. Estamos esperando alguém? Perguntei aos veteranos. Não, ambos responderam em uma só voz. Então, vamos ver quem está batendo. Sorri enquanto seguia Neltarion logo atrás, deixando os dois velhos para trás. Batendo? Aemon murmurou. Deve ser um ditado, ou uma piada interna. Lord Stark disse que Ronar adora isso. Geor encolheu os ombros. As coisas tristes de ser velho. Aemon suspirou. Voei com Neltarion até a porta por onde os visitantes inesperados tentavam entrar. Dos céus, pude ver cerca de 500 a 1000 pessoas, todas juntas em um só lugar. Sobreviventes. Eu não esperava que. Foi difícil, disse um corvo, voando ao meu lado. Suponho, quero dizer. Espere um segundo, porra. Só há um corvo no meu exército que pode falar, e esse corvo é Nick Fury, o corvo de 3 olhos, suponho? É um prazer finalmente conhecê-lo. O corvo de 3 olhos assentiu. Então, isso é tudo que resta da selva? Eu perguntei. Sim, 862 pessoas. Não muito, mas considerando o que estávamos enfrentando. É um número notável, respondeu o corvo de 3 olhos. Realmente notável, eu balancei a cabeça, enquanto ordenava que Neltarion descesse no grupo. Um dragão. Aposto que o maldito escolhido está montando nele. Um homem resmungou enquanto eu descia com Neltarion. Bom, torne-se inimigo do homem montado em um dragão. Se você quiser morrer, por favor, faça você mesmo, Tormund, uma jovem repreendeu. Ei, irrite Ygritte, rosnou Tormund. Obrigue-me, desafiou Ygritte. Finalmente nos conhecemos. A raiva despertou dentro de mim, como um fogo que estava começando a se espalhar dentro da minha alma, um fogo violento. Veja, normalmente em coisas assim, você não consegue ver e conhecer a pessoa responsável por toda a merda que você está passando, quero dizer. Na maioria das histórias esses filhos da puta morrem, ou simplesmente ficam fora de alcance. No entanto, na minha frente estava a pessoa responsável por criar a maior abominação que este mundo já viu, Leaf e seu povo. Dê-me uma boa razão pela qual eu não deveria matar você? Perguntei com um tom frio, enquanto Neltarion rugia para acentuar minha ameaça. Eu não tenho nenhum. Leaf respondeu sem perder o ritmo. Eu sei que nunca poderei espiar o que fiz, mas posso comprar você algum dia. Pelo menos assim, minha morte significará alguma coisa. Caramba, ela ajudou muito mais do que você. Tormund rosnou, segurando seu machado pronto para me atacar se necessário. Enquanto você fudia sua esposa e aproveitava a boa vida, ela nos ajudou, então vá se fuder. Olhei para ele por um segundo, antes de começar a rir, da ironia da situação, protegendo a pessoa responsável pela morte de seus camaradas. Acho isso estranhamente divertido. Montar aquele dragão está machucando sua cabeça, ou algo assim? Tormund latiu. Aquele que matou meu povo é o Rei da Noite. Sorri enquanto apontava para Leaf. E quem você acha que criou o Rei da Noite? Tormund olhou para mim e depois para Leaf, fazendo o mesmo movimento algumas vezes, antes de explodir de raiva. Eu vou matar você, vadia. Por mais divertido que fosse ver Leaf pronta para aceitar seu destino, eu não poderia deixá-la morrer. Se ela tivesse uma maneira de me ganhar tempo, ainda valia a pena manter sua existência. Desculpe, mas ela vai viver. Por enquanto, eu disse enquanto nocauteava Tormund com um chute em suas entranhas. Boa decisão. Ygritte suspirou, afinal. Ela disse que tinha uma maneira de ganhar tempo para você. Seria uma pena matá-la agora. A jovem era muito esperta. Sim, ela fez isso. Balancei a cabeça enquanto olhava para o assunto em questão. Capítulo 140. O plano da Folha era bastante simples. Ela e os poucos remanescentes de seu povo usariam suas vidas para fortalecer o muro, dando-me mais ou menos um mês de planejamento. Isso lhe daria tempo para se preparar melhor, disse Leaf, ao encerrar a explicação de seu plano. Entendo, estreitei os olhos, então tem um mês? Talvez um pouco mais, mas não posso dizer. Folha respondeu. Muito bem, mate-se. Eu estava com raiva pela pura estupidez que ela teve de criar uma arma com muitas janelas para o fracasso. Como nos 7 infernos ela não descobriu todas as desvantagens de criar um maldito lixo, quão estúpido você tem que ser, para não ver o quão ruim o tiro sairia pela culatra. Um pouco duro com ela, você não acha? O corvo de 3 olhos afirmou. Se você acha que isso é duro, nossa definição de duro é muito diferente. Revirei os olhos para o corvo. Ela era jovem e queria proteger seu povo. O corvo de 3 olhos acrescentou. Ser jovem não dá passe livre para estragar o mundo.
Até um cego seria capaz de ver o quão ruim era essa ideia. Respondi. Suponho que você não cometeu um erro do qual se arrepende. O corvo de 3 olhos disparou de volta. Ah, sim, como eu poderia esquecer? Depois disso eu tenho que lutar contra os 8 reis da noite que eu criei. Eu respondi com zombaria. Pelo menos meus erros não assombrarão o mundo a ponto de enfrentarmos uma ameaça de extinção. Então, por favor, cale a boca, suspirei. Muito bem, o corvo de 3 olhos assentiu. Vou ficar de olho no rei da noite. A que distância ele está? Perguntei. 1 semana. Se ele continuar desacelerando, talvez mais, respondeu o corvo de 3 olhos. Muito bem, balancei a cabeça. Quanto mais o bastardo demorasse para chegar aqui, melhor seria para mim. Ponto de vista de Melisandre. O fogo. Ontem à noite ele me mostrou uma visão. Uma visão aterrorizante. Uma luta entre Ronard, minha luz, e o monstro escondido nas sombras. O rei da noite. A luta foi como um borrão de movimentos. E tudo foi da perspectiva de Ronard. Eu o vi lutando, em algum tipo de duelo, e pela primeira vez eu o vi lutando para manter o ritmo, evitando múltiplos ataques de todas as direções já que ele não conseguiu acertar um único ataque, encurralado, lutando contra o monstro sozinho, e no meio da batalha. Ronard foi derrubado. Não consegui ver se ele morreu ou não. A visão parou no momento em que o rei da noite o derrubou. Pelo que consegui perceber daquela visão, Ronard não foi capaz de acertar um único golpe no monstro. Era como se o monstro não tivesse pontos cegos. Mas nada disso fazia sentido, porque Ronard iria lutar contra o monstro sozinho. Não era característico dele, sim, ele era imprudente, mas porque sabia que ninguém era páreo para ele. Mas o rei da noite era um desconhecido. Tive medo que a visão terminasse porque ele morreu com aquele corte que o rei da noite lhe deu. Mas isso também não fazia sentido. Meu senhor nunca escolheria um campeão se esse campeão estivesse destinado a perder. Talvez tenha sido assim que o poderoso senhor teve que avisar. Eu tive que impedir Ronard de duelar com a fera. Eu não vou deixar você morrer. Não importa o que aconteça, eu não iria deixá-lo morrer. Não importa o que acontecesse. Estamos a 2 semanas do norte, afirmou Jon Targaryen. Eu recomendaria a todos vocês que usassem algo quente. No inverno rigoroso. Não precisa, suspirei. O fogo é todo o calor que preciso. Ponto de vista de Daenerys. Levaria 3 meses para mover cada bandeira para o norte, mas não tínhamos esse tempo. Então tomei a decisão de mover cerca de 70% do exército para o norte, e embora soubesse que Ronard ficaria furioso ao ver eu aqui, eu tive que, mesmo que fosse apenas para dar um beijo de despedida nele. Minha rainha, alguém gritou do lado de fora da minha carruagem. Melisandre quer falar com você. A bruxa vermelha Ronard disse que ela era útil, mas perigosa, que eu tinha que ter cuidado perto dela. Deixe-a entrar. Minha rainha, Melisandre curvou-se dentro da carruagem. Você precisa de algo? Perguntei, imaginando que era tão importante que não podia esperar para mais tarde. Tenho certeza que você está ciente dos meus raros dons. Melisandre começou. Bem, um desses dons é ver partes do futuro, partes que o Senhor da Luz me permite ver. Uma sensação de frio começou a se espalhar pelo meu corpo, arrepios percorreram minha espinha. Enquanto meu corpo esfriava, o que você viu? Ronard morreu. Não, ele não poderia, ele prometeu. E ele nunca quebra sua palavra, não comigo. Ronard de alguma forma terminará em um duelo com o Rei da Noite. E não tenho certeza se ele sobreviverá ou não. Você deve detê-lo. Você é o único com força suficiente para fazer isso, afirmou Melisandre. Na minha visão ele estava perdendo. E foi muito. Superado foi assustador. Ronard superou? Isso é impossível. Ele era o melhor no que fazia, imbatível, imparável. O Rei da Noite era tão forte assim? Eu perguntei. Eu não posso dizer. O fogo mostrou Ronard lutando contra o Rei da Noite 1 contra 1. O Rei da Noite tinha seu exército atrás dele. Mas eles não intervieram. E Ronard simplesmente não conseguia acertá-lo, mesmo sem olhar para o lado. O Rei da Noite foi capaz de evitar seus ataques sem esforço. Não sei como. Entendo, eu estava com falta de ar neste momento, não queria perdê-lo, não estava pronta para viver sem ele. Não acho que os poderes dele sejam muito distantes. Na realidade, acho que eles estão um tanto equilibrados. Mas o Rei da Noite tem algo que lhe deu vantagem naquele duelo, e não sei o que. Melisandre afirmou. Como você tem tanta certeza? Perguntei. Ambos representam os 2 lados de uma moeda. Essa disparidade não é algo que meu senhor permitiria, Melisandre respondeu. E eu esperava de todo o coração que ela estivesse certa. Nota do autor com alguns esclarecimentos. A visão que Melisandre teve retratava Ronard perdendo, e vou esclarecer porque para isso, meus queridos leitores sensuais, vocês precisarão usar a cabeça para resolver. Ronard não perdeu o duelo na visão porque foi derrotado, nem porque o Rei da Noite é mais forte que ele. A razão pela qual Ronard perdeu está ligada aos asseclas do Rei da Noite. Sei que alguns vão resolver isso logo, se não esperar pelo duelo. Caro autor, por que você está esclarecendo? Bom, porque depois do último percurso não convencional que fiz e das reações que obtive, resolvi dar pistas. Quer outra pista? Bem, ok. Aqui vai. Ronard estará em um mundo de dor, ele conhecerá a dor. Ele experimentará a dor. Então pronto, se isso não resolver, nada resolverá. E antes que você pule para Pain, não é parente dele da maneira que você pensa. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.